Paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, né? Tentando, meus irmãos, lutando, né? Porque vocês sabem que o mundo espiritual, ele existe, né? Não é brincadeira. Desde de manhã que eu estou lutando aqui para gravar esse vídeo, certo? E a minha filha está muito agitada hoje, né? Ela é autista e está sendo muito difícil para a gente poder conseguir gravar essa live, né? Para que venha alcançar muitas vidas, para que venha ter resposta para algumas pessoas que estão esperando receber de Deus, né, e não de mim, porque de mim, né, e da Raíssa, que também vai estar aqui comigo, né, compactuando da palavra, não vai sair nada, né. Então, nós pedimos aqui a Deus que Ele venha se fazer presente aqui, que Ele venha usar, né, aqui a minha vida e a vida da Raíssa para ministrar a palavra dEle, que o Senhor venha falar conosco através da palavra nessa tarde, pelo poder que há no sangue de Jesus. Amém? A palavra, meus irmãos, né? É em Efésios 4. Louvado seja o nome do Senhor. E a Raíssa vai dar início à leitura da palavra. A palavra vai do primeiro versículo, né, até o 16. Amém? Depois nós vamos discutir a palavra. Exortação à unidade. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso vi, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto do que ele subiu, o que é? Senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Mais alto. Antes, seguindo a verdade e caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, e qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Aqui o primeiro versículo da palavra vai dizer assim: rogo, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como digno de vocação com o que fostes chamados, né? Nós, meus irmãos, fomos chamados, louvado seja Deus, né, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E o segundo parágrafo da palavra vai dizer: com toda humildade e mansidão e com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Nós temos que ter humildade no nosso coração. Nós temos que fazer uma parte que é mais difícil na nossa vida. É suportar uns aos outros com amor. É fácil ou é difícil, Raíssa, suportar uns aos outros? Difícil. Né? Porque tem pessoas que ela fere o nosso coração. Então fica o quê? Um pouco mais difícil nessa parte. O Senhor manda a gente suportar com amor. Ainda que esteja o quê? Doendo. Não é verdade? É. E aqui o terceiro vai dizer assim: procurando guardar a unidade do Espírito pela víncula da paz.
O Senhor manda pelo Espírito Santo que nós somos conduzidos, que nós viemos guardar a paz. A paz significa a união com meu irmão. Como é que eu digo que eu me amo se eu não consigo amar o meu próximo? Tu acha que eu me amo, Raíssa? Não. É? A palavra não é eu que estou dizendo, a própria palavra está dizendo, Efésios 4, né? Do primeiro versículo até o 16, amém? Então eu vou aqui pro quarto. Gente, eu estou apressando porque a menina está agitada e nós temos que discutir aqui. Há um só corpo, há um só Espírito, como também foste chamados em um só esperança da vossa vocação, e um só Senhor, e uma só fé, e um só batismo. Não existe dois deuses, só existe um. Você está adorando a dois deuses, né? Eu vou te dizer, eu não vou ter minhas palavras, não. Tu vai aborrecer a um, né, e agradar o outro. Porque a palavra está dizendo no versículo 5 aqui de Efésios que só existe um só Deus que salva, que cura, que liberta, que transforma, e uma só fé. Não existe duas fé. Se tu está costeando em duas fé, está costeando em dois deuses, saiba que tu vai ter que aborrecer um, né, e adorar o outro. A escolha é tua. Por isso que a palavra diz que Deus te deu um livre-arbítrio. Para tu fazer o quê, Raíssa? O que tu quiser. Escolhas, né? Quando nós temos um livre-arbítrio, nós temos o quê? Escolha, né? A palavra vai dizer para nós. Cuidado para não escolher errado, viu? Cuidado, vigia, irmão. Vigia, porque a palavra de Deus está falando aqui. E é só um batismo. Não é cada igreja que tu vai passando, porque tu não tem o sossego. Eu vou falar, irmão. Não vou ficar calado, não, eu vou falar. Tu não tem sossego, aí tu fica pulando de igreja para igreja. Não, a culpa é da igreja. É a igreja A, é a igreja B que não presta, é a igreja C, é a igreja não sei lá. Tá entendendo? Aí em cada igreja que tu passa, tu tem um batismo. Louvado seja Deus, o Senhor tá falando para ti hoje que é só um batismo. Porque é só um Espírito Santo. Por isso que diz que é 3 em 1, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Amém. Um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos e por todos em todos. Vós, estou no 7, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. A palavra do Senhor aqui no 6 e no 7, ela está dizendo para nós, louvado seja Deus, que só existe um Pai de todos, é o Espírito Santo. Só um Pai de todo existe, é o Espírito Santo. Ele é o teu Pai. Tu não tem outro Pai além do Senhor. Louvado seja Deus. E aqui vai dizer mais uma coisa para nós, no 7, né? Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. O Senhor, Ele te deu um dom, pela misericórdia, né? E o dom que o Senhor te deu, pela misericórdia, cada dia tu vai usando ele conforme, louvado seja Deus, tu vai buscando ao Senhor, tu vai descendo a casa do olheiro, e o Senhor, ele vai moldando o vaso, e o vaso, ele vai pegando formato, louvado seja Deus. Deus não usa, meu irmão, tudo de qualquer maneira. Deus já falou, né? Que não é da boca para fora que tu glorifica Ele, tem que ser com o coração. Louvado seja Deus. Isso não é eu que estou falando, não é a palavra. O Senhor falou em dois deuses, porque existe um Deus só. Os outros são deuses que não existem. Que Ele não cura, que Ele não liberta, que Ele não transforma, que Ele não traz vida com abundância. Só Jesus. Pausa aí que eu quero água, Raia. E aqui nós tínhamos parado no versículo 7, né? Louvado seja Deus. E aqui vai dizer assim no 8. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Irmão,
o dom que tu tem não é teu. Desculpa eu te dizer, eu prego assim. O dom que tu tem é porque o Senhor, Ele te levou cativo e te deu esse dom. Louvado seja Deus. Porque quando José estava cativo, como escravo, aleluia, ele estava sendo usado pela mão de Deus. Ele estava, louvado seja o nome do Senhor, lá no cativeiro. Louvado seja Deus, mas o Senhor deu dom a ele. Porque o dom é um presente de Deus. Louvado seja Deus. Pausa aí um minuto. Não vou te dizer, viu? É luta, viu? Se via Deus, não é brincadeira não, viu? Se tu quiser passar por batalha, se tu quiser passar por luta, se tu quiser passar por prova, vai servir a Deus. Mas a palavra do Senhor vai dizer para nós, né? No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. E nós também vamos vencer em nome dele. Certo? Então, assim, isso é um teste de paciência que Deus faz com nós. Porque essa menina já tomou remédio, ela não dorme. E às vezes também é o inimigo usando para que a palavra não venha a ser concluída. Amém? Que vai dizer assim no 9. Ora, isto que ele subiu, e o que, se não, que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, aquele que desceu também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. A palavra do Senhor está falando que Deus desceu, ele veio como um homem para a terra e ele subiu, né? Louvado seja Deus, acima de todos os céus, aleluia, para cumprir todas as coisas. Eu não sei o que foi que o Senhor te prometeu. Eu não sei como tu tem glorificado o Senhor. Se é com lábios, se é verdadeiramente com o teu coração, se é com o teu interior. Porque o homem, ele vê por fora. O Senhor, ele vê por dentro. O homem está vendo a tua carcaça física fora. O Senhor está vendo por dentro. Então, ele está falando aqui no versículo 10, aleluia, que ele vem para cumprir todas as coisas. Aleluia, louvado seja Deus. Dá uma pausa aí e aqui vai dizer assim. E ele mesmo deu uns para apóstolo. A palavra está começando a falar agora, viu, meus irmãos? É o 11. Agora, Efésios 4, eu estou no versículo 11. Né? E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e outros para doutores da lei. Né? Quando significa doutores da lei, louvado seja Deus, o Senhor te chamou para tu ministrar, aleluia, a palavra dele, né? Quando ele fala em doutor, porque tem uma parte no versículo que eu li, eu não estou lembrada aqui agora qual é, né? Que esses homens queriam ser doutores da lei, mas eles queriam ser mais do que o dono da lei, que é o Espírito Santo, que é o Senhor Jesus. Louvado seja Deus, eu não estou bem lembrado do versículo aqui, mas eu lembro bem a parte que o Senhor chegou e questionou com eles. Eu já até preguei, tá aí, né, no canal, essa palavra, que o Senhor chegou e questionou com eles, né, e foi explicar para eles a respeito da lei. Louvado seja Deus. E aqui vai dizer assim, né, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Gente, o Senhor, ele te chamou, né, para edificação do corpo dele.
Não foi para que você venha receber glória. Você não é digno de glória. Desculpa eu te dizer. Tu pode pregar bonito, tu pode ministrar bonito, tu pode louvar bonito, mas nada vem de ti. A palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele te entregou o dom. A palavra do Senhor diz em Efésios 4 que Ele te chamou, aleluia. Ele chamou uns para pastores, outros, aleluia, para evangelistas, louvado seja Deus, né? E outras funções a mais para doutores da lei, que louvado seja Deus, né? E tudo para que venha a ser concluído o ministério do corpo de Cristo. Não é para a tua glória. Tu pode ser apóstolo, tu pode ser pastor, presbítero, diácono, sei lá o que é que tu é. Mas eu preciso te dizer que tudo é para a cooperação da obra do Senhor. É o favor do Senhor sobre a tua vida. Tem pessoas que estão falando em cima do altar coisas da sua boca para fora. Não é o que o Senhor está ministrando para a igreja. Me perdoa eu te dizer isso. Amém? Concorda comigo, Raíssa? Sim. Você tem que falar um pouco mais alto para as pessoas verem entender. Qual a dominação até aqui no 12 que você acha que desse questionamento que eu estou fazendo? O que eu estou entendendo é que esse é o meu entendimento, né? Que Deus chamou um para apóstolo, outro para pastor, para as coisas e tal. E aqui Deus está dizendo para se aperfeiçoar, porque as pessoas elas recebem a unção e elas param ali de se aperfeiçoar na palavra, de buscar mais, de procurar mais o Senhor. Elas acham que por causa do título elas não precisam mais buscar, não precisam mais ler a palavra, se alimentar, jejuar, orar, subir monte. Porque o título ali é que vai salvar elas, elas acham que Deus vai usar elas ali só por causa do título. E não precisa mais buscar, né? Por isso que Deus está dizendo, se aperfeiçoar na palavra dele. Então, de antemão, a gente ambos concorda aqui, né? Que tem pessoas que estão querendo a glória que é de Deus, né? Porque se Deus não usar nós não conseguimos falar nada. Se Deus arrancar a voz, como é que tu vai falar? Eu falo. Se Deus botar tu numa cadeira de roda, como é que tu vai subir para cima do altar? Tu sobe. Mas quem é que vai te ver entrar da tribuna por causa da cadeira? Se tu não buscar, como é que tu vai saber o que Deus está mandando tu falar, né? Se tu não buscar, tu não é Deus que está mandando tu falar, tu tá falando por si próprio. Tu vai falar coisas que estão saindo de ti. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer que o coração do homem é enganoso, né? Porque o coração do homem é enganoso. Tem muita gente aí nas redes sociais postando coisas, mensagens que não é Deus que está falando, gente. É coisas do coração dela. Tá mexendo com o emocionalismo das pessoas, Raíssa. Tá mexendo com o coração das pessoas. Adivinhações. Por isso que no começo da palavra o Senhor falou sobre 2 deuses. Concorda comigo? Certo? Então assim nós vamos entender o 13. Até que todos chegamos a uma unidade da fé, a um conhecimento do Filho de Deus e o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Irmão, Deus está falando de um homem perfeito. Será que esse homem perfeito, Raíssa, Deus está falando de ser humano, né? Leia aí o 13, o que Deus está falando. Até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aqui Deus está falando que a gente deve buscar até chegarmos à unidade da fé, ao conhecimento que Deus quer que a gente tenha dele, sobre ele. Que a gente conhece muito pouco de Deus, né? Por isso que na Bíblia diz que cada dia buscar mais, orar sem cessar, jejuar sem cessar, para buscar cada dia mais de Deus. Então é impossível o homem ele ser usado por Deus se ele não ler a Bíblia. É impossível, Raíssa, o homem ele dizer que ele está passando uma mensagem bíblica de Deus se ele não abre a Bíblia hora nenhuma para ler.
Se o homem ele fica no seu próprio conforto, no seu próprio comodismo, come e dorme e vai fazer ali alguma obra missionária, mas momento algum ele abre a Bíblia. Momento algum ele busca intimidade com Deus no seu quarto. Momento algum ele nega a sua carne de comer para sacrificar a sua carne para glorificar o nome de Deus. O Senhor está falando no trecho sobre intimidade. Tu crê? Eu estava falando sobre intimidade. Para tu buscar intimidade com Deus, tu tem que ir às águas profundas. No raso, não tem como. Se tu for agora numa praia, tentar nadar no rasinho ali, bem no rasinho mesmo, vai tacar tua cara onde? Na areia. Eu creio que é na areia. Agora, se tu vai dar um mergulhar no fundo, tu vai fazer o quê? Você vai mergulhar. Você vai mergulhar. Louvado seja Deus. Então, quando o vaso, ele vai às águas profundas, louvado seja Deus, ele vai se levantar como? Tu vai se levantar todo banhado, né? Da água. Então, tu vai se levantar todo cheio da unção. Porque a unção transbordou, ela foi da cabeça aos pés. É diferente de quem tem unção. É por isso que tem aquele louvor. É diferente de quem tem unção, meu irmão. Até para tu receber, aleluia, uma mensagem que alguém vai te entregar. Tu tem que fazer prova com Deus. Tu tem que ir dentro da Bíblia. Tu tem que saber se tu está sentindo a presença de Deus. Tu está sentindo paz naquela mensagem que foi passada para ti. Naquela profecia que a pessoa está te entregando. Louvado seja Deus. Raíssa, tu já recebeu alguma mensagem que tu possa passar agora aqui para nós na live? De pessoas que falaram coisas que não eram verdade e tu sabia naquele exato momento que não era verdade, por que tu sabia? Como foi? Fala aí pra nós. Fala aí, A irmã estava na igreja, a irmã falou pra mim que Deus ia tirar aquele homem lá da minha casa. Que homem, né? Que eu não tinha namorado, eu não tinha homem nenhum, eu moro com a minha mãe. Aí eu subi logo na hora que não era Deus, né? Era ela, né? Na carne. Ela com o espírito de adivinhação, tentando adivinhar alguma coisa pra poder falar. Olha aí, gente. Tava na igreja, tava acontecendo um culto. Tava acontecendo um culto, viu, irmão? Nós não vamos falar com a igreja que é falta de ética. Tava acontecendo um culto. Eu sou testemunha, disse que eu tava lá, mas eu deixei ela falar. Eu não falei nada pra essa irmã, né? E ela se, entre aspas, né, se acha uma mulher pentecostal. Irmão, nós não somos nada. Eu não sou nada, né? Tudo na minha vida é Jesus. Se não fosse pela misericórdia de Deus, eu estava sepultada. Você sabia disso? Irmão, a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã na nossa vida. Vamos aqui para o 14. 14 vai dizer assim, ó. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina e pelo engano dos homens, que com astúcia engana fraudulosamente. Você pode pregar essa mensagem aqui do 14? Para que não sejamos mais meninos. Meninos era como se fossem aquelas pessoas que acabaram de chegar na igreja, né? Que se converteram agora. Que ele chega na igreja, ele vê aquela doutrina, ele pensa que aquilo ali é a doutrina de Deus, mas na verdade não é de Deus. É a doutrina da igreja, é a doutrina do pastor, a doutrina do homem. E recados que as pessoas passam, enganosas para causar emocionalismo nas pessoas. Com astúcia enganam fraudulosamente para causar emocionalismo, para dizer eu sou o irmão da unção, Deus me revela as coisas, né? Eu sou pentecostal. É isso que o capítulo 14 está dizendo, que devemos que buscar mais de Deus, abrir a Bíblia, consagrar, jejuar, falar com Deus, criar uma intimidade com Ele, para a gente não ser enganado pelas doutrinas dos homens, pelas pessoas que passam recados enganosos, né? Recados mentirosos. E eu também tenho um entendimento, Raíssa, que no que você está passando para nós, que eu venho entender, quando a Bíblia fala de meninos, né? Quando a Bíblia fala de emocionalismo aqui, né? Quando a Bíblia fala de roda, da doutrina, né?
Às vezes você é enganado, nem você já falou, mas também, Raíssa, aquela falsa doutrina do homem, além de ela se enganar, tem alguns homens que eles se exortam, né? O que é isso? Eu não estou conseguindo, mãe, que a senhora está querendo passar para a igreja. Você está conseguindo o que eu estou querendo dizer para você? Se exortam ou se auto-exaltam? Não, se exortam. Por que se exorta? Porque assim, ó, tem homens, né, que eles querem se achar, homens ou mulheres, né? Por exemplo, por ele estar na frente de uma obra, ele se acha melhor do que o outro irmão. Ele se auto-exalta. Ele auto-se exalta. Tu acha que ele é melhor do que o outro irmão? A Bíblia no começo falou o quê? Né? Foi o que a Bíblia falou no começo. Humildade sobre humildade e mansidão. Longanimidade, portando com vos, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. né? Então a palavra quer dizer aqui para nós hoje, né, que ele quer tratar aquela pessoa que acabou de chegar como um menino. Ele quer fazer daquela pessoa o que ele quiser. Ele quer mandar e desmandar porque ele tem mais tempo. Louvado seja Deus, naquela igreja. Porque ele tem mais tempo naquela obra. Tá entendendo? E as pessoas que vêm chegando agora, eles estão tratando como o quê? Como um menino. Eles querem que obedeça a doutrina dele. E a doutrina de Deus fica onde, irmão? A doutrina de Deus está dentro da palavra. Não é a doutrina do homem. O homem ele tem que estar direcionado por Jesus, para que nós venhamos entender a doutrina dele. Nós temos que ver dentro da palavra se a doutrina do nosso pastor ou do nosso apóstolo está sendo designada por quem? Por Deus. Porque senão nós somos o quê? Meninos. Mas a palavra fala, irmã, que para herdar o reino do céu nós temos que ser como o coração de uma criança. Como o coração de uma criança. Preste bem atenção. A palavra está falando sobre doutrina. A palavra não está dizendo para você receber a doutrina como uma criança. Uma criança, ela não tem um entendimento. Louvado seja Deus. Então a palavra vai dizer que para você receber o reino dos céus, você tem que ser como uma criança. Entendeu? Então a palavra está dizendo aqui que você não deve receber a doutrina como uma criança. Você tem que ir para dentro da palavra e comer do rolo. Louvado seja Deus. Agora o 15. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Gente, a palavra está dizendo hoje que antes, segundo a verdade, né, em caridade, crescemos em tudo naquele que é a cabeça. Irmãos, se nós estamos aqui, se nós estamos crescendo espiritualmente, se nós temos a oportunidade de descer a casa do olheiro, de buscar, né, se aprofundar na palavra, de subir o monte, de se consagrar, de negar nossas vontades, as nossas carnes, renunciar o nosso eu para fazer a vontade de Deus. Não sou eu que estou dizendo, não, é a palavra que está dizendo. É a própria misericórdia do Senhor. Porque olha o que a palavra diz. Antes, segundo a verdade, a caridade e crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Quem é o cabeça das nossas vidas? Cristo. Nós só somos o corpo. Ei, irmão, sem a cabeça, Raíssa, se tu não tivesse a tua cabeça, né, vamos dizer, tu sobrevivia? Não, estaria morta. Passa um pouco para mim o que é um corpo sem a cabeça. Uma pessoa morta, ela não come, ela não fala, ela não escuta, ela não anda, ela não respira. Olha o que a Raíssa está passando, né? Que a pessoa sem a cabeça, ela não é nada. Então, irmão, tu só é alguma coisa por causa de Jesus. Porque Jesus, ele é o cabeça. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Se o Senhor, ele tirar de ti a unção que ele derramou sobre a tua cabeça, tu fica paralisado.
Tem pessoas, meu irmão, que estão falando coisas da boca para fora. Tem pessoas que estão passando mensagens, recado que não é de Deus. Eu vou falar, irmão, não sou menino não. E nem sou baú para ficar tampado. Certo? Tem pessoas que estão aí nas redes sociais causando emocionalismo. Não é Jesus. Tem pessoas que estão dentro da igrejas, com o microfone na mão, falando em línguas estranhas, mas é só da boca para fora, custeando em dois pensamentos, que nem falou aqui, ó, em dois deuses, porque não é Jesus. O último para terminar a palavra, que é o 16. Leia aí, Raíssa. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Pode ficar. Sem mentiras, sem enganos, todos buscando mais de Deus. O corpo, ele vai agir melhor, a igreja vai crescer, mais vidas vão ser alcançadas, né? Vai ser uma edificação em amor. Todos juntos, todos crescendo juntos, porque todos nós somos o corpo de Cristo, somos a noiva, né? Agora a palavra está dizendo aqui, só acrescentando o que a Raíssa falou, do qual todo o corpo bem ajustado, olha o que fala, do qual todo o corpo bem ajustado, gente, presta atenção, é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, irmão, vou te dizer uma coisa para ti. Tem comunhão com o teu irmão. Se tu não gosta do teu irmão, passa a suportar ele. Porque quem está dizendo não sou eu, é a palavra do Senhor. Todas as juntas têm que estar unidas, né? Todos os membros aí do corpo têm que estar juntos. Para que a palavra do Senhor na tua vida, ela possa, aleluia, fazer um efeito. Qual é o efeito, irmão? Para que tu possa verdadeiramente ser usado na presença de Deus. Pela misericórdia do Senhor, né? Então aqui todas as ajudas do corpo, Raíssa, como o Senhor fala, tem que estar edificada em amor. Então para ter amor, tu tem que ter mansidão. Para ter amor, tu tem que ter humildade, concorda? Né? Então, para que uma igreja venha crescer, ela tem que dar o quê? Comunhão. Se é uma igreja, se a igreja não está crescendo, irmão, não está tendo comunhão. Não está tendo concordância. Então, se não está tendo concordância, não está tendo a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele não habita em desunião, em desconcordância. Aonde não tem amor. Porque a palavra está falando aqui em exortação. A exortação é confronto da palavra de Deus. Confronto não é briga, meu irmão. Então aqui todas as partes têm que estar o quê? Ajustadas, unidas. Então o Senhor está falando que eu vou fechar aqui a Bíblia, meu irmão. O Senhor está falando aqui para nós, né? Que temos que ter amor. Temos que ter, louvado seja Deus, a união. Irmão, a igreja não é tempo de guerra. A igreja não é um canto onde tu vai pro ringue, aonde tu tá lá, irmão, para poder fazer a tua vontade, não, é para fazer a vontade de Deus. Não é a vontade do teu pastor, não, é a vontade de Deus. Louvado seja Deus. Entendeu? Então, irmão, eu quero te dizer essa tarde que todos os membros da igreja, irmão, o que é todos os membros? Pastores, presbíteros, diáconos, obreiro, as pessoas que vêm chegando agora para se congregar, os membros, todos têm que estar em um só corpo. Louvado seja Deus. Todos têm que estar em uma só união. Todos têm que estar em uma só fé. Louvado seja Deus. Porque se você não fizer isso, você não está fazendo parte do corpo de Cristo. Porque o Senhor, Ele é a cabeça. E eu tenho um recado para te dizer hoje.
Louvado seja Deus. O Senhor está tocando em mim, eu vou falar. Irmão, se Deus está te dando sinais, né? Antes de tu cometer qualquer passo que tu vai dar, pensa 2 vezes antes. Porque às vezes tu quer fazer coisas pensando que é da vontade de Deus. Recados que foi embaraço e não foi Jesus que mandou. A pessoa falou da boca para fora. Cuidado. Você que vai casar também, cuidado. Eu vou falar um sobre um não, deixa tocando em mim. Se Deus já está te dando sinais antes, que esse relacionamento, aleluia, já está começando errado. Já está tendo conflito, já está tendo situações ali, que já está doendo em tu. Porque a palavra do Senhor, ela vai dizer que não tem confusão. Quando o Senhor ele te entrega uma obra, quando o Senhor ele te entrega uma bênção, ele te entrega completa. Não tem confusão. Então vigia, irmão. Vigia no que tu vai fazer. Vigia também os recados que tu tá recebendo. E tu que vai casar, vigia se esse marido é o teu ou se o diabo mandou um prato de embaraço pra tua vida. Porque Deus já pode estar te dando algum sinal aí, tu tá querendo ir, teimar, passar por cima e fazer a tua vontade. Muitas das vezes, irmão, nós tomamos decisão precipitada, que não é a vontade de Deus, é a nossa vontade. Eu senti de Deus de falar isso, certo? E eu tô passando aqui, né, o que eu tô sentindo de Deus. Se algum sinal Deus já te deu, preste atenção. Para que depois você não venha sofrer, para que depois você não venha pagar o preço e querer jogar a culpa em cima de Jesus, querer jogar a culpa em cima do ministério, querer jogar a culpa em cima de alguém que te passou esse recado, que tu recebeu, mas não consultou a palavra, mas não fez prova com Deus, mas não subiu o monte, mas não se consagrou, mas não entrou no teu quarto e falou com o teu pai no secreto, para saber se realmente essa, aleluia, era a resposta que o Senhor estava te dando. Então eu vou orar, né, aqui, agradecer a Deus, porque nós conseguimos gravar essa live com muita luta, irmão, foi muita luta, para nós chegar até aqui. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor da glória, eu quero te agradecer, Pai, por essa maravilhosa palavra. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe cada um ouvinte, Pai, que vai ouvir essa palavra. Que o Senhor se revele, meu Pai, tanto o ímpio como ao justo, Senhor. Que o Senhor abençoe, Pai, o nosso Brasil, a nossa Fortaleza, o nosso Ceará, as nossas capitais, Pai, de uma maneira poderosa. Que o Senhor venha repreender, meu Pai, toda astúcia investida do maligno, meu Pai, sobre as famílias, meu Pai. Ah, Jesus, que o Senhor venha, meu Pai, acampar os teus anjos de fogo, meu Pai, sobre cada, meu Pai, periferia, meu Pai. Jesus, eu te peço agora, meu Pai, desarma as armadilhas emboscadas do inimigo, meu Pai, sobre cada família, sobre cada lar, que aonde, meu Pai, essa live chegar, Senhor, que pessoas venham ser abençoadas, que pessoas venham receber de Deus, porque de mim não sai nada. Pai, é assim que eu te oro nessa tarde, te louvo e também te agradeço, te pedindo que aquele que está enfermo, que o Senhor venha tocar para ser curado, que o Senhor venha tocar nos presídios, nos hospitais psiquiatras, que o Senhor venha fazer a obra, meu Pai, na vida daqueles que estão presos ao vício do álcool, da abstinência, que o Senhor venha libertar. E que aquele que está afastado, que o Senhor venha trazer. Que aquele que não foi convertido ainda, que o Senhor venha converter para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmão, se inscreve no canal. Não esquece de deixar o teu like. E nós estamos agora também no Instagram, viu, irmão? Aí no Instagram é a mesma coisa do canal, né? Como é o nome, Radassa? Recebendo de Deus pela misericórdia. Pode falar mais alto para ouvir. Recebendo de Deus pela misericórdia. Então a Radassa, gente, que é a nossa YouTube aqui que tá gravando, né? Do Vaso de Deus. Ela tá dizendo aí, ó. O canal é Recebendo de Deus pela misericórdia.
No Instagram também vai ser a mesma coisa. Então, bota uma cor na tua cabeça. Tu não tá recebendo de mim. Tu tá recebendo aqui, ó. Foi pregado na palavra, foi lido dentro da palavra. Se as pessoas estão nas redes sociais, falando coisas sem ser dentro da palavra, não acredita não, irmão. Pode passar. Não precisa nem deixar o teu live, não. Viu? Porque isso é embaraço. O Senhor te abençoe e te guarde, viu? Nesse domingo, hoje, é dia 8, que tu venha ser grandemente abençoada e venha ter uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.